Bem-vindas ao Passo a Passo. Temos aqui hoje um tema muito apaixonante, como todos os outros, mas a caridade fala muito alto nas nossas vidas e toca-nos muito fundo. Queria também aproveitar para recordar o tema anterior, que foi a confirmação, e que tinha como subtítulo ser uma bomba de oxigênio. E uma das coisas que referimos foi que podia-se aplicar a três circunstâncias da vida. Por um lado, as pessoas a quem falta o oxigênio, e que podem ver neste sacramento da confirmação ou do crisma uma ajuda para respirarem de uma forma mais tranquila e mais convicta na sua vida cristã e na sua vida enquanto pessoas que percorrem este mundo. Também pensámos em pessoas que têm oxigênio e são muito seguras de si, mas se calhar podem precisar de se descentrar e olhar mais para as outras pessoas. Portanto, também era uma bomba de oxigênio nesse sentido. E uma terceira circunstância eram pessoas que precisavam de aprender a respirar, não é? Porque por uma vida tão cheia que tenham, às vezes precisam de se centrar no essencial, de se acalmar, de respirar fundo, e penso que a confirmação, ou o crisma, este sacramento que é a maturidade da vida cristã, não é? Esse cume da iniciação cristã, e que se chama crisma por ser o rito essencial, ser a unção, e chama-se confirmação porque confirma e reforça a nossa graça batismal. E foi assim uma abordagem de maturidade na fé, que penso que nos ajudou também a todas esta reflexão. Também recordámos um bocadinho do tempo do Natal e recordei aquela história que o Papa contou numa das homilias do Natal, de um pastor que não tinha nenhum presente para oferecer a Jesus, a Nossa Senhora e a São José, e que Nossa Senhora lhe pôs o menino nos braços enquanto tratava de receber os outros presentes, e que no fundo é uma analogia. Quando nós sentimos as mãos vazias, muitas vezes essas mãos são o berço de Deus, não é? E sentirmos também essa força da graça de Deus e da ajuda de Deus. E os dons do Espírito Santo, não é? Que é esse manancial de graças que nós recebemos e que tem muitas peculiaridades, e vale a pena meditar em cada um dos dons: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a ciência, a fortaleza, a piedade e o temor de Deus, que são os dons que são uma injeção de vida cristã para nós, não é? E que são um apoio. Depois falei em 2 livros que também acho que vale a pena registar. Um deles chama-se Todos os Caminhos Levam a Roma, que em inglês tem assim alguma candura especial, chama-se Rome Sweet Home, que é a história da conversão de 2 presbiteranos, não é? A Kimberly e o Scott, e quem fez o presépio, que em espanhol também tem um nome que eu acho que também gosto mais, que é El Belén que puso Dios, não é? No fundo conta toda a história do presépio, começando pela história da criação. Portanto, acho que pode ser assim, podem ser 2 livros a registar para algum dia que queiram ler assim alguma coisa também relacionada com o passo a passo. Portanto, vamos a este tema de hoje, não é? Que é a caridade, pequenos gestos que fazem a diferença, e é muito adequado também à nossa lógica do passo a passo, não é? O pequeno, o acessível, o de cada dia. E é mais uma virtude teologal que temos, que faz parte desse presente tripartido que recebemos no batismo: a fé, a esperança e agora a caridade, não é? E vamos recordar alguns pequenos gestos que podem fazer a diferença e que se tornam grandes pela graça de Deus que atua em nós, não é? Essa graça, essa ajuda gratuita que, sem nos tirar protagonismo, mas que nos impulsiona para a liberdade própria do amor, não é? E ajuda-nos a pensar numa lógica de que vivemos em sociedade e em família, e ver a caridade como esse carinho que se traduz em gestos que transmitem mensagens e que confirmam a cada pessoa que é importante para nós, que é importante para a família, que é importante para a sociedade. Coisas tão pequenas como deixar a casa arrumada. Se temos alguém que trabalha na nossa casa, não é? Deixarmos o quarto arrumado para facilitar a limpeza do pó, deixarmos a casa de banho com o rolo de papel higiênico posto, ou os cabelos limpos, ou a cozinha digna para alguém que vai limpar, e somos nós também respeitarmos a nossa dignidade enquanto pessoas que cuidam da nossa casa e da nossa família.
no trânsito, não é? Eu no outro dia estava a pensar estacionar privilegiando o espaço que tem o carro ao lado de abrir a porta do condutor, não é? Porque nós às vezes pensamos, eu vou encostar o carro à esquerda para eu poder sair com todo o espaço. Podemos pensar ao contrário, não é? Pensar na perspectiva do receptor da nossa mensagem, de alguém desconhecido que vai estacionar ao nosso lado e que vai poder privilegiar de ter espaço para sair. Nas lojas, não é? Agora as pessoas vão aos saldos ou não vão por causa do Covid, mas nas lojas às vezes tendemos a desarrumar a roupa toda e a dificultar o trabalho da pessoa que vai depois arrumar as prateleiras, e de facto é essa a sua função, mas podemos pensar sempre na lógica do outro, não é? Nesta lógica da caridade, que é carinho, que é privilegiar a presença de outras pessoas e a sua existência à nossa volta. Lembrei-me daqui de 2 livros, não é? Agora que estamos aqui também na lógica de recordar livros e têm-me pedido também alguma bibliografia, então comecei hoje por recordar a bibliografia. Um livro que eu gostei imenso, chama-se O Poder Oculto da Amabilidade, e que recorda a aprendizagem de ser amável, que não esconde uma magia nem nada complicado, é muito, muito acessível e que exige apenas prestar maior atenção às coisas que se fazem e à forma como nós as fazemos, não é? Esse livro eu gostei muito porque ajuda a detectar maus hábitos no relacionamento das outras pessoas que fazem a diferença, não é? Que no fundo privilegiam a luta contra nós próprios, não é? Cada um contra si próprio para tornar a vida dos outros mais grata, mais amável, aprender a falar, aprender a corrigir com amabilidade, dar um bom exemplo, fomentar o bom humor. É um livro que é muito leve de se ler e vale muito a pena, dá algumas luzes. Depois temos outro livro que é As Mãos de Deus, que é muito focado na família e na vivência do dia-a-dia da família, em que pode ser obra de Deus, não é? Nesta lógica de nós tornarmos o ambiente familiar grato para todas as pessoas e encararmos isso como uma vocação, não é? Como uma missão que temos de materializar o amor de Deus por cada pessoa com quem nos relacionamos, com quem convivemos e com quem partilhamos este caminho maravilhoso que é a vida. Aborda muitos temas da problemática conjugal, da questão dos filhos, vai percorrendo pontos essenciais até da formação humana e sobrenatural dos filhos, e que penso que pode ser uma ajuda. Eu própria estou a ler este livro, As Mãos de Deus, e estou a gostar mesmo muito, não é? Uma das frases que me ficou foi esta de que nós casamos porque nos amamos, mas também casamos para nos amarmos, não é? E aqui pode-se aplicar ao casamento e pode-se aplicar a todas as relações de amizade profunda e de familiares mais profundas, não é? Nós somos família porque nos amamos, mas também nos amamos para sermos família, não é? Cada vez mais próximos, cada vez mais, com relações cada vez mais profundas e cada vez mais autênticas. Depois lembrei-me desta questão do pequeno, não é? Nós gozarmos das coisas pequenas da vida, porque é isso que se torna grande na nossa existência, não é? São esses pequenos pormenores que fazem a diferença. E recordando também o Evangelho da missa deste domingo, não é? Do segundo domingo do tempo comum, no ciclo C, que é as bodas de Caná, também é muito apropriada a este tema do passo a passo, porque é um contexto familiar muito acessível a qualquer uma de nós, que é um casamento, e que Nossa Senhora diz a Jesus: não tem vinho, não é? E num texto que eu li também para a minha oração desse dia, convidava-nos a dizer a Jesus: não tenho. Como Nossa Senhora só disse não tem vinho, e Jesus percebeu a mensagem. E eu comecei por dizer: não tenho tempo, não tenho jeito, não tenho paz, não tenho paciência, não tenho forças, não tenho culpa, não tenho pena desta pessoa. E nós, dando contexto a todos estes desabafos com Jesus, de facto nós podemos ouvi-lo no nosso coração e falar com ele no nosso coração e ouvir também o milagre que ele quer fazer com a nossa vida e com a nossa correspondência. Pois a outra vertente também deste milagre é que Jesus só espera, entre aspas, que nós cumpramos os nossos deveres até à borda, não é? Como os criados que encheram as talhas até cima. Jesus quer que nós façamos as nossas tarefas com a perfeição de que somos capazes e com a dedicação que podemos pôr nesse momento. E Jesus depois faz um milagre, não é? É fazer o melhor que podemos e entregar a Jesus o que não podemos. E ele faz o milagre
e nunca nos nega nada, não é? Concede-nos de modo particular também tudo o que lhe pedimos através de Nossa Senhora, não é? Que tem esse jeito de mãe para transformar as coisas mais ou menos jeitosas em maravilhas diante de Deus, não é? E que se encarrega de endireitar de alguma forma as nossas súplicas, como fazem todas as mães. Também me lembrei aqui que o amor se antecipa, não é? E a caridade também está muito nisto. E temos o exemplo de Jesus Cristo, não é? Que antecipou o milagre da transubstanciação na última ceia, para nos deixar como herança a sua presença eucarística, não é? Isto tem muito de profundidade e tem muito de amor, não é? Esta entrega para que nós o pudéssemos receber na nossa alma, com corpo, sangue, alma e divindade, até ao fim dos tempos. E Jesus antecipou-se por amor, não é? E às vezes nós, se estamos centradas nos outros, estamos preocupadas em viver esta caridade até às últimas consequências, também temos essa capacidade de nos anteciparmos, não é? Com um olhar, com um gesto, com uma atenção específica àquela pessoa que precisa da nossa dedicação. Aqui gostei desta imagem, only you can be you, porque nós às vezes queremos ser outra pessoa, queremos, mas nós fomos escolhidas por Deus para ser esta pessoa, com estas circunstâncias, não é? E vivermos este caminho que nos é somos chamadas a percorrer. E Jesus escolheu-nos e prefere-nos sem excluir ninguém. Porque na existência cristã, não é? Até agora estava a falar dos noivos e pensando também na Rita que está noiva, cada noivo escolhe o outro excluindo todas as outras hipóteses. Em Deus isso não acontece. Deus escolhe-nos, prefere-nos, mas sem excluir ninguém. Portanto, cada pessoa é mesmo amada infinitamente e exclusivamente por Deus, não é? Só Deus é que é capaz de fazer isso. E deixarmos levar por Deus também para levarmos esse amor de Deus às outras pessoas. E um dos privilégios do cristão é poder dar mais do que aquilo que tem, que é o próprio amor de Deus, não é? Isto é muito bonito, porque realmente o céu é o limite, como dizíamos na questão da esperança, porque podemos realmente sempre amar mais e sempre amar melhor, não considerando o amor como um Deus. Isto dizia Chesterton, o amor não é um Deus, mas Deus é amor, não é? Isto é uma nuance que faz toda a diferença, porque se nós absolutizamos o conceito, desvirtuamos-lo no sentido em que eu quero ser amada, eu quero, e focamos-nos em nós em vez de focarmos o amor na outra pessoa, não é? Trata-se de embebermos do amor de Deus para o dar e identificar nas outras pessoas, e não procurar o amor pela satisfação que ele produz em nós, ou pelo prazer que nos dá a nós próprios, porque assim invertemos a ordem das coisas e esquecemos realmente qual é que é a fonte, é o próprio Deus, que é o amor puro e desinteressado. Aqui nesta parte também pensei voltar um bocadinho ao tema do Natal, mas já na parte final, que é a parte dos Reis Magos, não é? Porque adorei também a homilia do Papa da Epifania, em que o Papa nos recorda pela negativa que nós não devemos ter uma visão, um espírito de parque de estacionamento, por isso é que eu pus aqui no parking, que é para nós não estarmos estacionados na vida, não é? Para nós nos fixarmos na estrela que nos conduz, na estrela que nos ilumina e que vem cuidar da nossa fragilidade, porque nos atrai para o Deus grandioso do amor, não é? Que nos vai convidando a fazer pequenas obras de caridade e de carinho pelas outras pessoas. E nós, se não nos detivermos na nossa apatia, na nossa resignação, na nossa tristeza, podemos nos abrir à inquietação do Espírito Santo, não é? Termos esse coração inquieto, como tinham os Reis Magos, que estavam atentos aos sinais da estrela, para nós ouvirmos esse desejo do coração e seguirmos a estrela que Deus faz brilhar sobre cada uma de nós e que nos abra às suas surpresas, não é? E assim nós não ficamos bloqueadas, estacionadas numa religião ou numa existência que é convencional, que é exterior, que é formal, mas que não aquece os corações, não é? Nós precisamos de aquecer o nosso coração e aquecer e levar a temperatura espiritual e a temperatura do coração das pessoas que nos rodeiam, para podermos também ajudar a mudar vidas, ajudar a mudar existências e ajudar a tornar a vida dos outros mais agradável. E às vezes com uma palavra, com um gesto, não é? Por isso é que são gestos que fazem toda a diferença, nós despertamos a vida nas outras pessoas, não é? E não nos vivemos nesse espírito de parque de estacionamento, como diz o Papa, que estamos estacionados na nossa vidinha, no nosso sossego, no nosso isolamento e perdemos esse ímpeto e essa força para ir em frente e para nos dedicarmos às outras pessoas.
Depois pensei também que valia a pena neste tema nós pensarmos na dor de amor, não é? Porque um coração que ama sofre. Sofre porque sofre com a dor dos outros, sofre porque se apercebe que podia dar mais amor e às vezes não é capaz, não é? E temos pena de ofender as outras pessoas e temos pena de ofender a Deus. E temos vontade de melhorar e temos vontade de não voltar a magoar, mas nem sempre conseguimos. E aqui podemos nos refugiar no amor de Nossa Senhora por Jesus, não é? Temos aqui a Pietà, que está na Basílica de São Pedro, que é esta imagem de Nossa Senhora a pegar em Jesus, que é descido da cruz e que está completamente desfeito pela crueza que foi a paixão, não é? E Jesus que sofreu tanto e Nossa Senhora ver um filho sofrer, sofre bastante, não é? E tem essa dor de amor porque nos ama muito e porque sabe que nós temos o pecado em nós, não é? E que nos quer resgatar desse pecado para nos abrir a porta do céu. Portanto, é essa dor de uma mãe que ama e de um filho que se entrega por amor a cada um de nós. Isso para nós é uma lição, é uma aprendizagem, também para nós termos pena de ofender a Deus e muitas vezes ofendemos a Deus ofendendo outras pessoas que são os filhos de Deus que temos à nossa volta. Portanto, aqui considerarmos esta questão da dor de amor, não é? Esta pena do coração, essa ferida que nós temos e todas temos essa consciência que magoamos as outras pessoas e temos pena e não queremos repetir e às vezes focarmos nestes gestos pequenos de caridade e de carinho e demonstração de ternura pelos outros é uma forma positiva de contrariarmos estas ofensas que às vezes fazemos às outras pessoas e a Deus e que depois que temos pena, não é? Há sempre um pedido de desculpa que é possível, há pessoas que se sentem super humilhadas por pedir desculpa, mas é muito bonito pedir desculpa e é muito bonito também aceitar essa desculpa e que esse perdão também apague, como apaga o perdão de Deus, não é? E aqui antecipava já o próximo passo a passo que é sobre a confissão, esse abraço de Deus que nós podemos receber e que de facto nos transforma também em pessoas completamente purificadas por esse amor e por esse perdão. E nós podemos também transmitir esse perdão às outras pessoas, não é? Não ficarmos ressentidas pelo mal que fomos sujeitas, porque isso também nos tira força para amar as outras pessoas e nos centra em nós próprias e nos deita muito mais abaixo. Depois tirei esta fotografia à cozinha de uma casa de família que nós temos no Alentejo, que é a cozinha da avó, que está 24 horas aberta por dia. Depois ao lado tem outra imagem que diz, em inglês também, cuidado que o chocolate aperta a roupa. Portanto, é assim uma piadinha, não é? Para a pessoa não se animar a comer demasiado. Mas lembrei-me desta imagem, se calhar um bocadinho forçada, para falar do hino da caridade, que é um hino que é muito conhecido na Sagrada Escritura, e que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não é? E que para nós é relaxante, porque a caridade, diz São Paulo, é paciente, é prestável, não é invejosa, não é arrogante, não é orgulhosa, não faz nada de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, diz, eu quero ser essa pessoa, essa caridade personificada. E é possível nós caminharmos por aí, não é? Depois São Paulo continua, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E este suporta não é, não suporto isto, tenho que suportar. É uma visão muito mais positiva de ser suporte, de ser apoio, de ser alicerce, onde se edifica toda uma vida de caridade vivida, experienciada e posta em prática no dia a dia. São Paulo continua, a caridade jamais passará, e é a caridade que nos dá esta paciência nas aflições e voltarmos ao início de pensar que a caridade faz parte desse presente do batismo que nós recebemos, portanto é uma questão de ir desembrulhando esse presente e de regando essa semente que vai frutificar na medida da nossa correspondência a estes convites de Deus, a estes pequenos gestos que às vezes é só tirar os cabelos do ralo, que não é assim nada que não seja acessível a qualquer pessoa. Às vezes é só uma questão de nós nos dispormos a isso, não é? Dispormos a fazer sorrir os outros no dia-a-dia, não é? E a sermos esse sorriso que transforma às vezes a vida e o dia de alguma pessoa com quem nos cruzamos e que pode estar mais em baixo e que precisa da nossa força interior para recuperar o seu ânimo.
Portanto, alegrarmos o coração dos outros, pensando que não estamos a fazer nada de extraordinário, que eu sou uma heroica, porque nenhum esforço é demasiado grande para um coração apaixonado, porque quando há amor não há esforço, não é? Porque eu estou disponível, estou disposta a fazer não queria dizer esse esforço, porque acabei de dizer que não há esforço, não é? Mas empenhar-me nesta causa de amar as outras pessoas e de transmitir aos outros o amor de Deus que tenho dentro de mim, não é? E isto realmente dá-nos uma força interior muito grande e uma alegria que é contagiosa mesmo, não é? E toca-se, não é? Nós às vezes chegamos a casa ou chegamos a algumas casas e vemos que há alegria naquelas famílias, não é? Há beleza naqueles olhares e de facto nós podemos transformar mesmo a vida dessas pessoas e a vida de cada pessoa que está à nossa volta, não é? É tão diferente termos uma pessoa carinhosa à nossa volta, com este amor que se antecipa, que está atento, e que vemos que não é um esforço heroico nem titânico, é uma sensibilidade que é fruto também da ação da graça de Deus em nós, não é? Dessa sensibilidade para as necessidades das outras pessoas, de nos sabermos antecipar, de sabermos sorrir, de sabermos estar a jeito e de irmos ratificando, não é? E percebendo realmente se magoa esta pessoa assim, se calhar tem que acertar no seu estilo e ir por outro caminho e tentar de outra forma também animá-la. Depois pensava na imaginação da caridade, que é também uma expressão do Papa Francisco e que eu acho que é muito gráfica. Não que eu seja uma pessoa de imensa imaginação, que não sou completamente quadrada, rígida, matemática, nada imaginativa, mas fico fascinada com a imaginação de muitas pessoas e o Papa contrasta a imaginação da caridade com o individualismo e convida-nos também a considerar este perigo na cultura contemporânea, não é? Porque há muitos valores muito positivos na cultura, mas também há esta doença grave que é o individualismo. E se nós não olhamos à nossa volta, nós vivemos muito em função de nós próprios e do nosso comodismo e da nossa vida sossegada e tranquila. E nesta fase em que nós às vezes temos que estar em isolamento, em que estamos em teletrabalho, realmente a inércia do individualismo pode atacar qualquer pessoa e ataca-nos a nós, não é? E é muito mais fácil enviar um e-mail ou enviar por escrito do que telefonar àquela pessoa, do que aparecer em sua casa, do que fazer uma videochamada. E nós às vezes subtilmente podemos recorrer a formas mais distantes de nos relacionarmos com as outras pessoas. Portanto, também experienciarmos e experimentarmos o contacto pessoal e personalizado, que às vezes não pode ser presencial, pelas circunstâncias próprias da época, mas que sempre podemos transmitir o carinho, o respeito, a proximidade com as pessoas que queremos manifestar esse amor e queremos a todas as pessoas, não é? Claro que não vamos agora fazer videochamadas para a Índia para pessoas desconhecidas, mas podemos ter um toque especial lá em casa, podemos sorrir para uma pessoa que está connosco a trabalhar e se calhar entra primeiro numa call que temos todos no trabalho e eu posso perguntar como é que está a família, como é que está a correr o trabalho, mas não sermos umas anónimas e umas desconhecidas que não sabemos muito bem o que é que se passa à nossa volta, porque realmente ajuda-nos também a estarmos abertas e atentas às necessidades dos outros. Temos aqui o nosso timing, running out of time, está-me a dizer que este meeting acaba daqui a 10 minutos, portanto, para nós não acabarmos de uma forma abrupta, o que eu vos convidava também era para refletirmos nesta questão da imaginação da caridade. Podemos fazer agora a transição entre sessões e acabávamos aqui, saíamos todas do Zoom e voltávamos a entrar no mesmo link para continuarmos a sessão, tá bem? Eu vou interromper aqui o Zoom, interrompo aqui a gravação e voltamos a encontrar-nos aqui na sessão, tá bem? Até já.